Olá! Você já teve em alguma situação em que você fez algo relevante, importante, mas ninguém percebeu, ninguém viu ou não houve nenhum reconhecimento? Como que você agiu nessa condição? Como que é trabalhar no anonimato? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Lagoinha em Células. Nós temos caminhado aqui já há algumas semanas, trabalhando a série de estudos do livro Jesus e os 12 discípulos. Falamos então sobre como Jesus impactou a vida de cada um daqueles discípulos e temos ele então como esse modelo de grande consolidador. Na lição de hoje é uma lição um pouco diferente da proposta das questões tratadas nas lições anteriores. Hoje nós vamos falar sobre aqueles discípulos que a Bíblia não fala absolutamente nada. E o título da lição de hoje, a lição de número 12, a penúltima lição do livro é: Os outros, ilustres desconhecidos ou desconhecidos ilustres? E para isso, para nos ajudar nesse desafio de falar sobre algo que não tem quase nada na Bíblia, eu trouxe o nosso amado secretário de células da Igreja Batista Lagoinha, Pastor Flaviano Marques. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, é uma honra estar aqui com você nessa lição de hoje. Que Deus te abençoe, espero que você saia dessa lição muito abençoado. Amém. E vamos começar lendo o texto base dessa lição, que é o texto de Marcos, capítulo 3, do verso 14 a 19. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, quem o traiu. Então você tem uma lista onde tem pessoas muito famosas, como Pedro, como João, Judas, Tomé, André, até Bartolomeu, Filipe, tem histórias na Bíblia. Mas você tem aí outros que aparecem, que o nome aparece só aí e você não vê mais nenhum lugar na Bíblia. Mas eles foram discípulos, deve ter tido um critério para eles serem escolhidos, Foram escolhidos. Então, a Bíblia relata para nós essas pessoas que, de uma forma ou de outra, eles foram escolhidos pelo próprio Jesus, ainda que não falam nada dele na Escritura Sagrada, mas creio eu da importância deles. Sim, o fato de não haver um registro bíblico do que eles fizeram especificamente, não quer dizer que eles não fizeram nada. Em vários momentos da Bíblia nós ouvimos assim ações genéricas. Os discípulos fizeram, os discípulos estavam lá. E eles estavam em todos esses episódios. Eles caminharam com Jesus nesse ministério. Quem certamente não é desconhecida, é muito conhecida, muito ilustre, é a nossa querida pastora Priscila Marques, que vai trazer para você um quebra-gelo sobre essa lição. Fala daí, Pri. Ei, pessoal, obrigada, pastor Richard. Então, galera, o líder, ele vai levar para a célula impresso, na folha, as seguintes frases: cuidar da irmã caçula, são exemplos, gente? Aí vai também da criatividade. Almoçar com a família, ser convidado para pregar numa igreja, ser popular, ter reconhecimento das pessoas pelas coisas que realiza. E aí ele vai distribuir uma folha para cada membro da célula e vai pedir para que eles coloquem ali, enumerem aquelas questões escritas em forma de importância, em grau de importância para eles, Então, de acordo com o que é mais importante, eles vão enumerar 1, 2, 3, tá? E aí, feito isso, eles vão ter que comentar com a célula
o porquê de cada nota dada para cada coisa que estava escrita, tá? Então, feito isso, depois que todo mundo comentou, o líder ele vai levantar, né, essa questão do grau de importância. O que é mais importante para nós, para a sociedade? Nem sempre é o que Deus tem valorizado mais, né? Então, independente da nossa escala de valores, né? Independente daquilo que a sociedade fala que está mais em posição de destaque ou não, Deus não se importa com isso. Para Deus, a posição de destaque e o anonimato têm o mesmo valor. Então, se eu vou servir água, se eu vou cuidar da minha irmã caçula, se eu vou liderar a célula, por exemplo, isso tem o mesmo grau de importância para Deus, porque Deus valoriza as atitudes, o coração, as motivações e não os lugares sociais que nós ocupamos, tá bom? Então é com você, pastor Richard. Pri, brigadão, viu? Você é muito ilustre aqui nos nossos corações. Mas eu queria que você trabalhasse um pouco, Flavinho, sobre essa ideia de que nós não precisamos que as pessoas saibam o que a gente fez. Não precisamos de reconhecimento para servir a Deus com excelência. Exatamente, eu acho a importância dessa lição é trazer o nosso coração a verdadeira motivação. Tem tantas pessoas que servem com a motivação totalmente errada, com uma motivação num reconhecimento, uma motivação em um holofote, mas a Escritura Sagrada, através desses discípulos, traz para nós que servir vai além de ser reconhecido ou de ter o seu nome escrito em algum lugar. Então, principalmente você, líder de célula, talvez ninguém te vê, talvez ninguém coloque o seu nome em lugar algum, mas Deus sabe da sua importância e você também é um discípulo. É isso aí que o Flávio falou, é muito importante. Às vezes você está tantos anos na luta, no ministério, servindo como líder de célula e nunca recebeu assim uma homenagem, um cartãozinho e às vezes isso vai nos entristecendo. Mas o cristianismo, o evangelho, é essa renúncia do nosso ego, a renúncia da nossa vontade, é servir sem esperar algo em troca. Exatamente. Isso é a natureza do cristianismo, não é verdade? Exatamente, é esse coração entregue, é esse coração conectado ao Senhor Jesus, ao Filho de Deus, sem buscar nada em troca, sem buscar reconhecimento. É a experiência com Cristo que faz você servir sem ser reconhecido. Exatamente. E certamente que esses discípulos que não são tão famosos como Pedro, João, Tiago, Judas, né, e Tomé, eles também curaram pessoas, pregaram o evangelho. Eles tinham a mesma autoridade que os outros. Tinham a mesma autoridade, né? E se tornaram apóstolos depois, são os fundadores da igreja, se tornaram missionários depois e certamente os frutos do trabalho de cada um deles chegou até os dias de hoje, com toda certeza. E você também, nós queremos deixar essa palavra, que não precisa haver um reconhecimento público para que você se sinta assim, cumpridor da sua missão e do seu chamado. E indo à célula essa semana, você poderá aprofundar ainda mais a respeito dessa perspectiva diferente de saber que não precisa ser assim tão famoso, com tantos registros, para ser uma pessoa importante, com autoridade para o Senhor Jesus. Para Jesus você é muito importante, você tem valor. Você é líder de célula, você que frequenta a célula, e você que não frequenta a célula, você também tem muito valor, mas você devia estar frequentando a célula, né? Você vai ligar para esse número que está aqui embaixo, ó, ou o pastor Flavinho, ou um dos obreiros lá da casa de célula vai ligar para você. Não, eles não vão ligar para você não, você que tem que ligar para eles, estou misturando tudo aqui. Liga para esses números e um deles vai atender você. Você vai falar onde você mora, eles vão indicar uma célula perto da sua casa e quem sabe até você não oferece a sua casa para receber uma célula e passar a ser uma referência, não nos jornais, na televisão, no YouTube, mas para essas pessoas da sua vizinhança, você vai ser muito importante, porque o Senhor vai te usar em nome de Jesus. E participe, se envolva, inscreva-se nesse canal, dá um like no vídeo de hoje
E se Deus permitir, nós vamos conversar um pouco mais semana que vem. Queria agradecer, pastor Flavinho, sua presença. Tá, Flavinho está lá na Casa de Células, ou na Lagoinha Savassi, ou na Casa da Juventude. Flavinho é multitarefas, né? E aí você pode trocar ideias com ele também. Ele está lá na Secretaria de Células para te servir, para te ajudar. Que Deus te abençoe e até semana que vem com mais um Lagoinha em Células, se Deus permitir.